Bom, então, estamos aqui na aula de números da educação básica do dia 4 de março de 2021. A gente está, então, no quarto e último mês, né, da disciplina do segundo semestre de 2020. Aí, Gilbert, boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, colega. Boa noite. Boa noite. Então, na aula de hoje a gente vai fazer um fechamento do assunto números reais, né, que não deu para fazer na terça-feira por causa do meu problema com a internet, e logo em seguida a gente começa o assunto números relativos, né, que é o que estava previsto para hoje. A gente faz uma aula compacta de cada um no encontro de hoje. Bom, então, sobre números reais, né, como foram as nossas atividades, né? Nós começamos com uma apresentação do capítulo do livro do Bento de Jesus Caraça, né, uma crítica do problema de medida no campo real, que é quando o problema todo começa quando a gente tenta medir a hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles, usando como unidade o cateto desse triângulo, e aí a gente vê que são segmentos incomensuráveis. Então, cria-se a necessidade de inventar um novo campo real, no campo numérico, que no caso é o campo real. Aí, depois a gente trabalhou com 3 artigos, né, sobre esse assunto, um deles focado mais nos alunos da educação básica, o outro, segundo, focado nos alunos da licenciatura em matemática, e o terceiro, que foi o do seminário, em que a gente fala do ciclo vicioso, né, em que a questão da formação dos professores de matemática tem repercussões na educação básica com relação a números reais, e leva os alunos da educação básica que queiram fazer matemática, né, que queiram ser professores de matemática, eles chegam na universidade com concepções problemáticas, né, dos números irracionais, e aí essa coisa vai se alimentando, né? Então, assim, o primeiro artigo foi de Rezende Nogueira, né? Existe ou não existe um quadrado de medida de área 13 centímetros quadrados, em que apareceram várias propostas legais de como trabalhar esse assunto, né, na educação básica. Depois a gente discutiu a questão da formação de vocês, né, de nós, alunos da licenciatura em matemática, principalmente as concepções, né, sobre os números reais, e depois um seminário na quinta passada que os 2 grupos trabalharam com o artigo de Broeto e Santos Wagner. Então, é com vocês. Vocês querem enfatizar alguma dessas discussões, algum ponto que estava lá no fórum? Vamos lá. Fique à vontade. Vamos lá, Júlia. Então, eu tenho, assim, um pouco de propriedade, vamos dizer assim, né, para falar do artigo do Broito, né, que foi do meu seminário. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Porque, para mim, a imagem da Jussara travou. Estamos sim. Estou te ouvindo bem. Então tá bom. E aí, assim, né, eu acho que lá no fórum levantamos discussões muito interessantes sobre a questão de maturidade dos alunos para entender os números irracionais, né, durante o ciclo básico. Também falamos muito sobre o ciclo vicioso, que eu acho que é muito presente, que foi até uma coisa que eu fiz em algum dos comentários que tinha na nossa parte, ou do outro grupo, não sei, enfim, fiz um comentário falando exatamente disso, de que quando a gente entra na faculdade,
o que está mais próximo da gente como aluno de licenciatura, né, é o ensino básico, porque para você conseguir dar aula, por exemplo, no ensino médio e principalmente na faculdade, você precisa de ter uma formação maior, então pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim. Então, quando a gente entra na faculdade, tem matemática pura e poucas matérias voltadas para o ensino da matemática para a escola básica, né? E isso é um problema, e isso é uma das principais causas do ciclo vicioso, porque o professor, ele entra ali e estuda uma matemática que ele não vai poder ensinar, e quando ele vai ensinar, ele utiliza de um material que já está ali há muito tempo e que é um material que é sempre igual, né? Vamos trabalhar os números irracionais de uma forma que eles são representações de dízimas não periódicas. Aí teve também, né, aquela imagem que eu coloquei do livro. É só você pegar a raiz quadrada de um número primo, e aí você até levantou aquela discussão, né, que 8 não é um número primo, mas raiz quadrada de 8 também é um número irracional. E aí a gente tem realmente esse ciclo vicioso que, se a gente não conseguir mudar dentro da faculdade, a gente não vai conseguir mudar dentro da escola quando nós formos professores, porque a gente não vai ter um preparo muito bom para isso. É aquilo que eu acho que até discuti nessa aula mesmo, que é o que a gente fala, né? Que a gente não pode ser um mero reprodutor, né? A gente tem que ter sempre mudanças, estratégias que viabilizam novas questões de poder ensinar, entendeu? Que é isso que você falou, a gente acaba sendo muito engessado, né? Fica aquela coisa muito engessada, tipo, números, igual você falou, números irracionais, raiz de 2, raiz de 3, raiz de primo. Quando sai do script, muitas vezes até nós, né, vou colocar nós professores, ficamos perdidos, porque saiu do nosso jeito engessado, entendeu? E isso é muito ruim, a gente tem que tirar esse ciclo vicioso que você falou. E é isso que, por exemplo, o artigo de Soares, da Eliane Soares, Maria Cristina Ferreira e Plínio Moreira, isso que eles estão discutindo, né? Sobre a formação do licenciando, né? Com relação a esse conteúdo. E números irracionais. E a proposta deles, né, inclusive essa disciplina aqui, Números na Educação Básica, surgiu como uma proposta desses professores, em cima do trabalho deles, né? E a ideia era exatamente discutir essas questões levantadas pela Júlia, né? Bom, as três, né, o conjunto das três disciplinas tem esse objetivo de discutir o conteúdo matemático sob o ponto de vista do ensino. Né? Então, né, uma para números, outra para geometria e outra para álgebra. Porque essas disciplinas fazem essa conexão, tentam fazer essa conexão, né, entre o conteúdo matemático e o ensino dela, né, desse conteúdo. Como é que a gente vai ensinar esses conteúdos? E aí, por isso, essa disciplina tem esse formato, né, que a gente discute o conteúdo matemático, né, a gente tem discutido, né, o que é pi, o que é número, o que é número racional, né, como é que é cálculo mental, e a gente discute o conteúdo matemático junto com como ensinar esse assunto, né. É lógico que uma disciplina ou 3 disciplinas só não vão dar conta disso tudo, né. Daí toda a discussão que a gente deve fazer, eu acho, com relação ao curso de licenciatura, qual que seria um curso razoável, né, para formar, né, um professor de matemática, porque ninguém, depois de um curso, pode ser o melhor curso, vai estar totalmente preparado, né, para ser professor. Porque a gente aprende muito sendo professor, né? Tanto é que existe o conceito de saber experiencial, que é o saber advindo da experiência como professor. E então, é do Tardif, esse conceito.
Então, sim, Júlia, a gente tem que fazer alguma coisa para quebrar esse círculo vicioso. E um pouco é o que a gente está tentando fazer aqui. Como é que vocês sentiram, por exemplo, essa discussão sobre as concepções dos licenciandos daquele artigo lá do Zetetiquet, aquele artigo de 99, mais antigo? Vocês se identificaram com aquilo? Vocês estão me ouvindo? Sim, Eu professor. tô tentando formular. Tá bom. Eu também. De repente esse cara em silêncio, e a Júlia tinha falado que eu congelei, mas eu acho que eu já fui. Não, é porque o aplicativo do Teams ele é muito pesado. Aí, às vezes, se a internet de uma pessoa tá ruim, isso interfere, né? E a minha sempre tá. O que eu achei bem interessante desse artigo que a senhora citou é que ele é baseado muito em questionamentos, né? Ela faz muitos questionamentos e manda as respostas para você discutir e pensar em cima daquilo, né? Então, assim, ela não te dá o bolo já pronto, né? Você tem que ficar pensando nas coisas e isso é muito interessante, sabe? Eles fizeram essas questões para alunos da licenciatura, né? Da É, UFMG, né? Do nosso contexto. pois é, e é legal que a gente consegue perceber que, assim, que tem muitos pensamentos assim, que mesmo sendo do aluno da escola básica, do ensino fundamental e de licenciatura, ainda tem uma certa cabeça igual, né? Tipo, muitas vezes, né? Ainda continua nesse sentido. E esses questionamentos que ela faz é muito interessante. E, assim, muitas Muitas vezes esse pensamento é igual, Júlio, por causa desse ciclo vicioso, né, que a gente sim, discutiu no seminário, porque não tem uma quebra, uma problematização dessas concepções, elas se mantêm, né? sim, a gente fica engessado até o final do curso de licenciatura, vamos dizer assim, né? Então, tipo assim, a gente, muitas vezes, Fica parado no que vocês pensavam no ensino médio, exatamente, porque no ensino superior essas concepções não foram retomadas, elas não foram ponto de partida. exatamente. Aí a gente pega aquela ideia engessada que já tem e leva para o resto, entendeu? A gente não, a gente vê pelo artigo dela, desses alunos de licenciatura, que eles não têm um questionamento sobre em cima daquilo. Ele simplesmente pega aquilo, acredita igual era do ensino médio e acha que é aquilo. Mas Uhum. aí a conclusão que eu tirei, assim, né, é que é aquela questão, a gente tem que questionar as coisas, né? Porque muitas vezes, com questionamento, você consegue abrir a cabeça e desengessar muitas coisas. A proposta que os autores fazem para a licenciatura é começar a discutir esse assunto a partir das concepções dos alunos, né? Porque aí eles percebem uma ligação com o que eles entendem, Uhum. né? Porque se você começa falando de uma coisa assim que eles nunca tinham pensado, por exemplo, o conjunto dos números reais é um corpo ordenado, né? Isso não tem ligação nenhuma com o que eles sabiam de números reais no ensino médio. Né? Então se parte assim, o que para vocês é um conjunto dos números reais? E aí começa a discutir e tal, e vai problematizando e construindo, né, essa concepção mais formal de números reais. E o que eu achei legal também é que ela faz questionamentos, né, no artigo, que às vezes igual você falou, tipo, a gente já pega aquela ideia e mantém, e a gente não se pergunta por quê. Igual ela pergunta aquele, acho que 2 elevado à raiz de 2, um negócio assim. Ela pergunta, O isso que é que um é isso? número?
Eu falei, isso é um número? Assim, eu falo com ele, eu nunca parei para perguntar se isso é um número. Para mim, tipo assim, é um número. Parece tudo muito lindo, maravilhoso, óbvio, né? Só que, tipo assim, você nunca perguntou por que isso é um número? Como que a gente constrói esse número? Entendeu? Eu acho que Aham. esse questionamento dela é muito interessante, sabe? Tipo, você fica se perguntando sobre essas questões, né? Muito legal. E junto com essa pergunta, entre parênteses, menos 2 elevado à raiz de 2 é um número? Exatamente. Tipo, Eu porque quando pensei, você coloca. muito igual. Porque quando você coloca o 2 elevado a 2 ou menos 2 elevado a 2, pra gente, teoricamente, é muito óbvio, né? Assim, na nossa Aham. cabeça é muito óbvio. Mas quando você troca essas questões, e aí? E Entendeu? 2 elevado a pi? Exatamente, né? Que é igual eu fiz uma pergunta lá no fórum sobre, tipo, falar, existe um quadrado de área igual a π? Eu acho que foi mais ou menos isso, ou de lado igual a π, qual que é a área? Se você pode levar o π ao quadrado, Uhum, entendeu? pois Porque é. a gente, muitas vezes, a gente acha que o π é só um símbolozinho, vale 3,14, acabou, mas não é assim que funciona, Uhum. entendeu? Então, é E muito não legal. vale 3,14, né? Exatamente, entendeu? Tipo assim, não vale 3,14, entendeu? E aí, muitas vezes, eu fiquei pensando no sentido assim, igual, por exemplo, 2 elevado à raiz de 12 representa um número? Esse seria um questionamento que um aluno poderia fazer para o professor e pegar a gente desprevenido. Uhum. Entendeu? Porque a gente nunca pensou nessa possibilidade, e aí, se um aluno respondesse nessa aula, o que eu falaria para ele? E depois disso, né? Se é um número ou não, mas onde que ele está na reta numérica, né? Uhum. Que ponto da reta É, corresponde a esse número, já que ele é um é, número? que tem aquele visto nosso, né? Aproximadamente quanto que vale? Pois é. Né? É muito doideira isso. Oi, Acho que a Júlia Júlia. quer falar. É isso. E o que eu quero falar é exatamente dessa parte, assim, porque o que eu pensei, assim, se a gente pode considerar número ou não. Porque quando a gente está lá aprendendo na educação básica, né, a parte de divisão, a gente tem que todo número dividido por ele é igual a 1. Então, se a gente pegasse menos 2 elevado à raiz de 2 dividido por menos 2 elevado à raiz de 2, isso ia dar 1? E aí eu penso assim, porque se a gente aprende que todo número dividido por ele mesmo é 1, e menos 2 elevado à raiz de 2 dividido por menos 2 elevado à raiz de 2 é igual a 1, então tem que ser um número, entendeu? Mas em que essa estratégia ajuda a responder se esse número, se essa coisa é um número ou não? No meu pensamento se a divisão existir e for igual a 1, então tem que ser um número. Mas como é que você vai dividir? Eu não sei. Porque a gente só divisão é uma coisa que opera em cima de números. Então, eu só posso dividir ele por ele mesmo se ele for número. Eu tenho que primeiro responder se ele é número. Entendeu, Júlia? Entendi, faz A sentido. divisão, a divisão é uma função definida, é uma coisa, né, se não quiser usar a palavra função, é uma operação definida em cima de números. A gente só divide números, a divisão, né? A operação divisão. Eu ia falar justamente isso. Pra você fazer a divisão tem que ser números, né? E aí, só complementando o que a Júlia falou, que ela falou, né? Você pega um número dividido por ele mesmo, dá 1, né? Eu sempre bato nessa tecla quando eu dou aula, né? Tipo assim, a gente tem esse ciclo vicioso, inclusive, talvez ela falou no deslize aí, mas e o zero dividido por zero? É um número, mas zero dividido por zero dá 1? É um questionamento que a gente tem que fazer, e aí? Então, esse falar de um número dividido por ele mesmo dá sempre 1, a gente tem que ter um certo cuidado. E José, Boa noite. boa noite. Eu acho Boa que noite. essa discussão de divisão de números por números está restrito à definição do que é o conjunto dos números racionais, não é mesmo? É a razão entre dois inteiros. Mas quando a gente fala de divisão, pode ser entre variáveis também, como por exemplo,
divisão de polinômios, a gente está fazendo a divisão de variáveis que não são números. Então, está restrito à questão da definição do que são números racionais, né? A razão entre dois inteiros. Não, mas a gente pode dividir quaisquer números, né? Você lembrou bem, né? A gente pode também ter a operação de divisão entre polinômios, né? Entre polinômios, entre funções, né? Mas a divisão nos números pode ser feita em qualquer conjunto numérico. Né? Você pode dividir um número real por um número real, um número... né? Números de quaisquer natureza. Bom, aí no caso dos números naturais, nem toda divisão é possível de ser feita, né? Tem essa diferença. Bom, igual a Júlia falou aí, menos 2 elevado à raiz de 2 sobre menos 2 elevado à raiz de 2 é igual a 1. Mas como que eu faço essa divisão sabendo que, sem saber se é ou não o número? Exato. Mas a questão é da igualdade, porque uma coisa, tipo, menos 2 elevado à raiz de 2 é igual a menos 2 elevado à raiz de 2. Isso é tipo uma propriedade... Uma identidade. Identidade. Então, se eu dividir os dois lados da equação pelo mesmo valor, então, obviamente, vai dar 1. Mas aí não é uma equação. Aí é uma identidade, né? Nem tem incógnita, então não é equação. Realmente. Né? O 2 elevado à raiz de 2, a gente pode lembrar da função exponencial, 2 elevado a x. Né? Se eu pego f de x igual a 2 elevado a x, é uma função, certo? E qual que é o domínio dessa função? Ou seja, que valores o x pode assumir? Depende do conjunto que você toma. O máximo possível, né? 2 elevado a x. X pode assumir que valores? Acho que todos, né? Assim. Qualquer real. Qualquer real, né? E raiz de 2 é um número real, né? Então, 2 elevado à raiz de 2 é a imagem da função 2 elevado a x, é a imagem do raiz de 2 pela função 2 elevado a x. É um número. Essa função é uma função de R no intervalo 0 infinito aberto. Então, sim, 2 elevado à raiz de 2 é um número real, positivo. Né? Agora, vamos tentar fazer o mesmo para menos 2 elevado à raiz de 2. A função menos 2 elevado a x é uma função definida? Essa fórmula, menos 2, parênteses, né, elevado a x. Não, né? A gente só define exponencial, função exponencial para base positiva. Então, menos 2 elevado à raiz de 2 não é um número. Porque aí, se a gente pode for tentar montar um gráfico, né, a gente vai ver que, tipo, não toma uma cara, porque sai de um ponto e vai para o outro, sai de um ponto e vai para o outro, tipo, oscilando, e não toma um gráfico. Eu acho que os programas nem dão um erro, eles nem tentam fazer. Depois tenta, aqui nesse computador que eu estou, ele não tem o GeoGebra, eu ia tentar desenhar o gráfico dessa função. Tenta aí para ver o que faz, quem está com o GeoGebra fácil aí. Eu tô com GeoGebra, mas eu não sei usar, eu tô aprendendo o básico. Não faço ideia de como que eu posso fazer isso. Eu estou aprendendo a usar régua e compasso só. Eu posso tentar. Então tenta aí pra gente, Kelvin. E compartilha sua tela com o GeoGebra, por favor.
Ah, ele desenhou? O que ele fez com menos 2 elevado a x? É azul, não tem azul aí. Eu acredito que pode ser o fato de a função não estar definida para números negativos, para números que deem raiz quadrada, raiz quarta, por exemplo. Apaga o verde. Só pra gente ver. É. Não aparece nada. Aham. É algum erro Mas e não notifica que deu erro. uma questão é que depende do conjunto domínio que você toma, né? Porque se for o conjunto, por exemplo, dos naturais, aí você consegue definir quais são os pontos, né? Por exemplo, menos 2 elevado a 1, menos 2 elevado a 0, menos 2 elevado a 2. Aí você consegue montar um gráfico, né? Consegue todos, né? Mas quando se fala dos reais, isso se torna um problema. Aí não está definido, porque o GeoGebra, eu acho que ele já considera x um número real, o máximo possível, né? Kelvin, volta aí para mim, por favor. Vamos para a gente ver quanto vale o 2 elevado à raiz de 2 na função f lá em cima. Marca de novo a f, para ela aparecer o gráfico. Você apagou. Não, volta ela, f de x igual... Agora, embaixo, na entrada, coloca, por favor, assim, A igual, ponto A maiúsculo. Abre parênteses, raiz de 2, vírgula, f de raiz de 2. Não é um ponto, A é um ponto, isso. Aí agora dá um zoom aí na sua tela. Aí, ó, daí já deu. Aí aqui ele coloca uma aproximação para o 2 elevado à raiz de 2, que é 2,665144, né? Então, ele tá aí, ó, para vocês terem uma noção onde que está no eixo, onde está na reta esse número, 2 elevado à raiz de 2. É um número perto aí de 2,66. Se tentar fazer a mesma coisa, só que utilizando a função de g de x, o que acontece? Então, vamos lá, Kelvin. Nem usa g. Ele tenta fazer... deixa eu ver. B igual a... vamos ver em cima do eixo x, onde seria. Então, põe menos 2 elevado à raiz de 2. Não, não é assim não. Você tem que fazer primeiro o quadradinho, quadradinho elevado a quadradinho. B igual... Isso. Não, é porque o menos 2 tem que estar entre parênteses. Já deu erro. Deu erro. Aí, só completando ali, né? Cai naquela questão que a Júlia falou, né?
você dividir ele por ele mesmo dá 1, então é um número. A gente concluiu que não é assim que funciona. Se eu dividir logaritmo de -3 por logaritmo de -3, dá 1. Pois é. Bacana. Obrigada, Kelvin. E aí a gente hoje tem essas tecnologias, né, que nos ajudam a pensar. Você não precisa só filosofar, né? Isso é um número? O que é um número? Né? Usa um software, a internet, sei lá o quê, para poder te ajudar a pensar nessa questão filosófica, né? Não apenas usar o software, porque o software é confiável 100%. Não, seu pensamento é confiável 100%? Ela ajuda, né? Agora, usar só o software de muleta também, acho que é Não, é isso que eu falei. O uma software ajuda, ajuda a né? pensar, É né? uma O ajuda. software, porque se você pensa só ficar filosofando sobre o que é isso, né? Você tem Sim. menos recurso. Agora, se você tenta desenhar alguma coisa, fazer uma conta com lápis e papel, usar o software, aí você vai usando vários recursos que te ajudam a pensar nessa questão, que Vai é caminhando bastante tudo junto, né? filosófica. E isso, tem uma ideia do Marcelo Borba da Unesp, que é dos seres humanos com mídias, né? Quem cria o conhecimento é um coletivo que envolve pessoas e mídias, né? Lápis de papel, pensamento, linguagem, computador, calculadora, enfim, né? Ajuda a gente, né? Você usa esses vários recursos para ajudar a gente a pensar. Mas, enfim, essas questões, né, matemáticas, é importante que a gente, professor, reflita sobre elas, discuta, para poder a gente ter esse conhecimento matemático para preparar as aulas, né? É lógico que a gente não pode não necessariamente discutir essa questão na sala de aula, mas o professor tem que saber essas coisas, né? Ele tem que ter traquejo para trabalhar com os números. Tudo bem até aqui? Mais alguma questão sobre os números reais e os irracionais? Vocês lembrem? Queiram. Tem uma questão também que eu acho muito interessante que ela discute. Não vou lembrar não, aqui qual parte que é. Quando ela fala da dízima periódica de um terço, ela coloca 1 igual a 0,9999. É uma parte, acho que é nesse artigo mesmo, né, que ela discute essa ideia. Bem no início. Eu não lembro qual parte que era, mas ela fala um negócio que também é um caso muito a se pensar. Né? Tipo assim, porque você tem aquela famosa formulazinha da dízima periódica, e aí você conclui que é igual a 1. Tipo assim. Uhum. E a resposta do aluno é muito interessante, né? A pergunta é se a dízima periódica, né? 0,999 é menor que 1, tende a 1 ou é igual a 1? É, Aí a resposta do aluno: existe uma justificativa matemática, uma demonstração através de operações com dízimas periódicas e frações que prova que a igualdade C é verdadeira, ou seja, 0,999 é igual a 1. Não me recordo da demonstração agora, mas sei que é verdadeira. Num primeiro momento, tem-se o ímpeto de achar que todas as afirmativas são corretas. Na verdade, eu ainda acho que as duas primeiras não são falsas. Pois dentro do que é passado no ensino fundamental e médio, elas têm uma lógica bastante aceitável. Então você fala assim, olha, já me provaram que é assim, mas eu não acredito muito não. é bem filosófica essa resposta, né? É. E aí o que é muito bom para uma aula de matemática, né? Bem precisa. Sim. Legal essa ideia.
Então, podemos passar para os números relativos, ou vocês têm mais alguma? Por mim tá ok. Tudo bem? José, Júlia, Kelvin. Então, vamos lá. É bem curtinho aqui, tá, gente? Eu não sei porque que não está aparecendo aqui. Agora apareceu. Bom, então, essa parte aqui eu estou me baseando no livro do Bento de Jesus Caraça, né? Sobre os conjuntos numéricos. E aí, então aqui a gente vai ver que ele faz de uma forma bem parecida com o que ele fez para a criação dos outros campos numéricos, tá? Então aqui ele vai tratar, né? Então lembrando, para os números naturais ele começou a partir da necessidade social de contar, da contagem, né? E aí os números naturais foram criados. Depois da necessidade de medir, os números racionais foram criados. Depois, por uma necessidade matemática, né, de representar, né, a ideia dos números racionais, né, de usar um segmento para medir outro, foi eles perceberam que isso não era sempre possível. E aí desse problema foram criados os números irracionais, os números reais, né, na hora que coloca eles juntos com os racionais. E está lembrando, o Bento de Jesus Caraça, ele não segue a ordem que normalmente é seguida na educação básica, né, de naturais, inteiros, racionais, reais. Ele trabalha primeiro todos os positivos, né, naturais, racionais e reais, e só no final, só por último, que ele inclui os números negativos, né, que ele está chamando aqui de números relativos. E aí ele parte também, mais uma vez, de uma questão social, aqui no caso a contagem do tempo, né? Então, para a gente, qual que é a ideia que o ser humano usa para contar o tempo? Então, a gente tem essa necessidade, né, de fixar numericamente os acontecimentos históricos. Então, a gente toma um acontecimento como origem, né, no nosso caso, o nascimento de Cristo. E aí, a partir dessa origem, a gente conta o tempo antes desse momento e depois desse momento, né, que é a nossa referência, o marco aí, né? Então, cada acontecimento, né, o nosso tempo vem marcado por um número. Aqui tem dois exemplos, né? 399 a.C., 1564 depois de Cristo. Então, vem um número e uma indicação, antes de Cristo, depois de Cristo. Então, tem essas duas características aí, né? Um número e uma indicação para a gente ter uma referência, né, na contagem do tempo. Então como o Caraça faz isso, ele vai mostrando necessidades sociais, né, para a criação do novo campo numérico. Um outro exemplo é a questão do movimento. Então, né, ele fala de um ponto que sai, aqui num movimento retilíneo, um ponto que sai de uma certa posição inicial, e aí, para a gente saber, na hora que o ponto se desloca, para a gente saber onde que ele vai chegar ao final do movimento, a gente tem que saber em qual sentido que ele se movimentou. Então, por exemplo, aqui nesse desenho, o ponto O é a origem, e aí se esse ponto móvel tem uma velocidade de 1 unidade de comprimento por segundo, depois de 5 segundos, onde que ele vai estar? No ponto P ou no ponto Q? Né? Então, se ele se dirige aqui para a direita no meu desenho, 5 segundos depois ele vai chegar ao ponto P.
se ele se dirige para a esquerda, 5 segundos depois ele vai estar no ponto Q. Mas aí se a gente junta aos 5, o número 5, um sinal para indicar o sentido, aí essa dúvida desaparece. Mas não basta isso, porque se a gente tiver uma soma de movimentos acontecendo, a gente precisa de mais instrumentos aí para fazer, para operar, né, com essa lógica aí. E aí, então, ele coloca o seguinte problema. Se o ponto parte do ponto O, ponto móvel parte do ponto O, e depois de 5 segundos está no ponto P, então ele percorreu o segmento AP de medida 5. Agora, se ele mudar o sentido e continuar com a velocidade durante 3 segundos, então, nessa setinha aqui de cima, ele vira, muda o sentido e percorre 3 segundos com a mesma velocidade. Então, ele vai chegar aqui no ponto S, que vai estar uma distância 2 do ponto O, da origem aqui que eu escolhi arbitrariamente. Então, como que a gente representa esses dois movimentos de forma aritmética? Então, você vê que aqui ele da situação social, ele já vai acrescentando elementos operacionais, né, do conjunto numérico. Como é que a gente representa esses movimentos aí de forma aritmética? Então, a medida 5, a gente subtrai o 3, né? Eu andei 5 para a direita, depois voltei, né? Fui no sentido oposto 3 unidades, então eu vou subtrair esse 3, e a conta que a gente faz, né, de forma aritmética, é 5 menos 3 igual a 2. E aí a pergunta, será que isso é sempre possível? Nesse outro exemplo aqui, o ponto, ao mudar de sentido, ele vai percorrer 8 segundos. E aí, se eu for imitar a mesma operação que eu fiz lá, né? Aqui eu fiz a posição inicial, final, ó, a primeira posição 5, menos o quanto ele andou, no segundo movimento 3, 5 menos 3. Se eu fizer o mesmo aqui, seria 5 menos 8. Mas a gente só definiu a operação subtração no caso do minuendo, né, o primeiro número lá, ser maior do que o subtraindo. E aqui o minuendo é menor do que o subtraindo. Então, a gente está, né, na mesmo impasse, né, que o Caraça foi mostrando para a gente ao longo da construção dos conjuntos numéricos. Existe uma situação física, eu vejo ela acontecendo, mas eu não consigo representá-la com o conjunto numérico que a gente tem até agora, que é o conjunto dos números reais. Então, tem uma impossibilidade operacional aí que me impede de responder numericamente a um problema real. E aí, como a gente fez das outras vezes, a gente tem que precisa negar essa negação para criar um novo campo numérico, que é o campo dos números relativos. E ele vai definir um número relativo como a diferença entre dois números reais. Então, se eu tenho dois, e é sempre nessa ideia, né, de considerar o que já foi construído, mantendo a coerência de tudo que a gente já fez até agora e avançar, estender aquela ideia ali, acrescentando algo que a gente ainda não conseguia fazer. Então, aqui no caso, eu vou definir o número relativo como a diferença A menos B e vou explicar o que isso significa quando eu tiver o A menor do que B. Porque até então a gente só sabe calcular a subtração A menos B quando o A é maior do que B. Então, que se o A for maior do que B, eu falo que esse número relativo é positivo e é igualzinho a gente sabe fazer esse cálculo no conjunto dos números reais. Se o A for igual a B, é um número nulo, zero. E aqui que está a novidade. Se o A for menor do que B, esse número vai ser negativo. Então, né, que é isso que está escrito aqui, ó. Se A for maior que B, o número relativo positivo vai coincidir com o resultado que já acontecia nos campos numéricos anteriores. Agora, se A é menor do que B, o número relativo negativo vai ser igual à diferença B menos A, com o sinal menos na frente. Então, é isso aqui que é a novidade, é isso que ele está inventando agora. Ups. Tá? Qualquer coisa vocês me param aí, tá, gente?
Então, a diferença 8 menos 5 é um número relativo positivo 3, e a diferença 5 menos 8 é um número relativo negativo menos 3. A novidade são os números negativos, né? E os números positivos são os números reais que a gente já tinha definido. Mas agora eles estão incorporados a um novo campo numérico. E aí, por isso, eles vão ter novas qualidades, novas características. Mas isso aconteceu na construção dos conjuntos anteriores. Por exemplo, quando a gente criou o campo racional, os números naturais foram incorporados ao campo dos racionais, mas eles passaram a ter novas propriedades, que antes eles não tinham como números naturais. Um exemplo aqui, quando a gente olha para os números 1, 2, 3 como números naturais, o 2 vem depois do 1 e vem antes do 3. Então, imediatamente depois do 2, vem o 3. Imediatamente antes do 2 vem o 1. Essa minha fala não faz sentido, ou não pode ser feita, né, no conjunto dos racionais, porque imediatamente antes dos 2 não tem nenhum número aqui, e nem imediatamente depois. Então, assim, embora eu tenha aqui os mesmos números, né, mesmo assim, o desenho deles, né, a representação simbólica dele é o mesmo, são as mesmas, 1, 2 e 3, eles têm significados diferentes se eu olho para ele no conjunto N ou no conjunto Q. E esse aqui é uma questão muito delicada, porque, tomando aqui novamente o artigo da Eliana, da Maria Cristina e do Plínio, uma das questões era isso, né? Era essa. Quando eu pego o intervalo x pertencente a Q, tal que x está entre 0 e 1, x maior que 0, x menor que 1. Esse conjunto tem um menor elemento? Se a gente pensa em N, a gente tende a achar que tem um menor elemento. Mas aqui a pergunta, o conjunto aqui é definido em quê? No conjunto dos números racionais. Então, ele não vai ter um menor elemento. Se eu pegando esse exemplo aqui de uma maneira um pouquinho diferente, né? Se eu pego o intervalo 0, 10 em N, ele tem um menor elemento, 0, 10 aberto, tá, gente? O intervalo 0, 10 aberto, ele tem um menor elemento em N, mas não tem o menor elemento em Q. Então, os números mudam de natureza por causa do conjunto em que eles estão incluídos. A gente tem que saber bem essas sutilidades aí, essas interpretações dos números dentro de cada conjunto. E coisas semelhantes vão acontecer quando a gente enxerga para o conjunto dos números racionais dentro dos números reais, né? Quando eu passo a olhar para o 2, não mais como um número racional, mas como um número real. O que mais que eu posso acrescentar as características dele? Então, cada número, embora... o Caraça faz até uma comparação legal, né? Quando você pega um indivíduo, né, uma pessoa, essa pessoa dentro da família dela tem um papel. Essa pessoa na família mais ampla, né, incluindo avós, tios, etc., já tem outro papel. Essa pessoa na cidade dela tem um outro papel. Então, dependendo do conjunto em que você olha para aquele indivíduo, ele é o mesmo, mas ele vai ter papéis diferentes dependendo do conjunto, né, do domínio em que ele é olhado, né? Então, isso é uma coisa importante que a gente tem que estar atento. Então, aqui novamente, né, as qualidades de um número dependem do campo em que ele está imerso, que ele está inserido. O número 2 tem algumas qualidades como membro do campo racional e outras como membro do campo real, e agora ele vai ter mais outras novas qualidades como membro do campo relativo. Às vezes a gente tem a necessidade de especificar que um número real considerá-lo, né, independentemente das suas características no campo relativo. Então, a gente está olhando para ele como campo real, como número real.
E aí, nesse caso, para a gente não confundir, o número real A vai ser designado como um número absoluto. Para distinguir o número absoluto A do número positivo no campo relativo, a gente acrescenta o sinal mais na frente. Então, quando eu falo só do número A, eu estou falando do número real. Quando eu vou olhar para ele como número relativo, eu vou colocar um mais na frente, então vai ser mais A. E esse A, no campo real do Caraça, né, é o valor absoluto ou módulo de mais A. E vai ser também o valor absoluto ou módulo de menos A. Então, aí que ele está, né, nesse caminho de construção aqui do campo relativo. A relação com a reta. A gente viu, quando a gente discutiu os números reais, que não existe uma objeção entre a reta numérica, a semirreta, no caso, e o conjunto dos números racionais, mas a gente construiu essa objeção no conjunto dos números reais, né? Então, considerando o conjunto, a reta, né? Uma semirreta fixada um ponto para a origem, e uma semirreta a gente consegue fazer uma correspondência biunívoca, uma correspondência objetiva, né? Entre o ente geométrico, semirreta, e o ente numérico, conjunto dos números reais. E agora, como a gente está olhando então para os dois sentidos, né, da reta, eu estou considerando a reta inteira, a gente vai escolher um ponto arbitrário nessa reta para ser a origem, e a partir dela a gente determina dois sentidos. A convenção é que para a direita do ponto O, a gente tem o sentido positivo, e para a esquerda do ponto O, a gente tem o sentido negativo. Mas isso é só uma convenção, tá, gente? Não é nenhuma lei inquebrável, não. E aí, quando a gente considera, então, agora toda a reta numérica, é possível fazer uma correspondência objetiva entre os pontos geométricos, né, da reta e os números do conjunto numérico dos relativos. Então, tem uma objeção aí entre esses dois conjuntos. Bom, e aí o Caraça segue aquele protocolo, né, de definir o que é ordem nesse conjunto, como é que eu falo que um número é maior ou menor do que o outro, definir as operações, adição, subtração, multiplicação, divisão, potência, radiciação e logaritmação, e as propriedades dessas operações. E aí ele vai cair num grande algebrismo, né? Lembrando que a regra aqui para fazer essa extensão é sempre manter as operações e propriedades que já estavam estabelecidas, né, nos demais campos numéricos, e usando a definição desses novos números, a gente tenta estender as regras, né, para esses novos números. Então, uma coisa que ele usou bastante aqui para definir as operações é o fato de que o mesmo número relativo pode ser definido por uma infinidade de diferenças do tipo P menos Q, de números reais. Então, lembrando, ele define o número relativo como uma diferença de números reais, né, e não uma coisa pura, né, um número com sinal, né? Ele define como uma diferença. E, em particular, se P menos Q for um número negativo, a gente define R como sendo Q menos P, né, que porque se P menos Q é negativo, P é menor do que Q, ou seja, Q é maior do que P, então Q menos P é um número real. Né? Então, eu defino esse R como número real, e o P menos Q, que é o número relativo, ele pode ser escrito como 0 menos R, que é igual a menos R, né? Que a gente definiu também que vai ser o número real com o menos na frente. Então, eu posso usar essa notação, 0 menos R, e aqui esse sinal de menos é da operação, subtração, ou eu posso escrever esse número como menos R, em que esse menos aqui é um símbolo que a gente usa para designar que eu estou com um tipo de número relativo que vem de um P menos Q negativo, tá?
E aí, para vocês terem uma ideia aqui de como que ele faz essas operações, essas propriedades. Então, para multiplicar dois números relativos, né, ele vai pegar o número relativo P menos Q e o número relativo R menos S. Então, ele pegou aqui dois números relativos e usando as propriedades distributiva, da soma, da subtração, da multiplicação, etc., que estão lá no início do livro, ele vai desenvolvendo aqui esse produto. Então, aí tem as propriedades, né? Distributiva é P vezes R menos S, menos Q vezes R menos S, depois ele usa a distributiva novamente, mas só que é um exercício puramente algébrico, né? De fazer valer as regras, as propriedades que já valiam. E aí, então, por fim, ele define que P menos Q vezes R menos S, ou seja, o produto aqui desses dois números relativos, vai ser um outro número relativo, que é PR mais QS menos PS menos QR. Né? Que todo número relativo é escrito como uma diferença entre dois números reais. Então, aqui a gente tem um número relativo. Então, eu começo do número relativo P menos Q, multiplico pelo número relativo R menos S, e o resultado vai ser, a definição aqui vai ser esse número real menos esse outro número real. É isso aí que vai ser a definição da multiplicação de dois números relativos. Aí, em particular, a gente tem aquela, né, a regra do sinal, né? Por que menos A vezes menos B é igual a mais AB, né? Porque menos vezes menos dá mais. Então, ele vai pegar simplesmente essa regrinha aqui. E eu vou escrever o menos A como 0 menos A e o menos B como 0 menos B. É isso aqui. Aí eu já, olhando para isso aqui agora, o P é 0, o Q é A, o R é 0 e o S é B. Eu pego esse 0A, 0B, substituo aqui, PR mais QS menos, então fica 0 vezes 0 mais A vezes B, menos 0 vezes B, menos A vezes 0. E aqui, ó, todas as partes zeram, só fica mais AB. Então, ele é uma justificativa puramente algébrica para a regra dos sinais aí. Porque quando eu multiplico dois números negativos, o resultado dá positivo. Então, por isso, eu falo que é hora da gente ir para as questões da educação matemática, porque a gente não vai definir algebricamente no sétimo ano por que menos A vezes menos B resulta em mais AB. E aí a gente vai, o tema do próximo artigo, essa discussão, né? Porque como é que a gente convence os alunos de que menos A vezes menos B é igual a mais A vezes B? Então, sobre os números relativos, é só isso aí. Esse é mais curtinho. Professora, eu tenho meio que uma dúvida, meio que confirmar uma coisa. Pelo que eu entendi, eu posso estar fazendo um abuso de linguagem na hora de explicar aqui o que eu entendi. Mas é que ele faz uma construção primeiro dos naturais, aí os racionais ele expande para os racionais, depois ele expande para os reais, mas tudo isso dentro do campo positivo. Aí agora, quando ele vai trabalhar os negativos, ele une esses que ele já trabalhou com os negativos e chama de relativos. É isso? É isso. Só que aí ele não cria os negativos separadamente dos positivos, né? Ele cria um conjunto numérico cujos elementos são A menos B, são do tipo A menos B. E aí, A menos B reais. Então, ele pega o conjunto dos números reais e inventa um conjunto numérico composto por números do tipo A menos B.
Desses A menos B, alguns são positivos, que ele já conhecia, e aparecem os negativos. Tá? Então assim, é uma criação, ele não cria os negativos e junta com os positivos. Ele cria um conjunto do tipo A menos B, e lá dentro ele vê que tem os positivos e os negativos. Ah, sim, entendi. Melhorou? Melhorou. Então ele veio de dentro dos reais e já foi colocando os dois ao mesmo tempo. Isso. Entendi. Mas, então, a partir disso, ele passa a definir um conjunto próprio da matemática, assim? Isso. É assim que a gente vem, que eu estou me baseando nesse livro aqui, tá, Giuseppe? Dentro do Jesus Caraça, Conceitos Fundamentais da Matemática. A lógica que ele está usando para construir os conjuntos numéricos é essa. Ele parte de necessidades sociais, no caso, a primeira foi a contagem, depois a medida, e aí, por causa da necessidade de contar, foi criado o conjunto dos números naturais. Por causa da necessidade de medir, foi criado o conjunto dos números racionais. Mas isso sempre positivo, porque ele está partindo dessa necessidade social, de contar as coisas, e sempre conta coisas positivas. Medir coisas é sempre segmentos de tamanho positivo. Né? Então, mas assim, a ideia dele é fazer essa construção como se não existisse. Tá? Então, a gente partiu do nada, e da necessidade social, a gente foi construindo os conjuntos numéricos. E aí, na última aula que a gente trabalhou com esse livro, por uma necessidade aí interna matemática, foram criados os números reais. E agora os relativos, né? Mais ligado com essa questão do movimento, de um ponto, de contagem do tempo. Então, ele está sempre partindo de alguma necessidade social para poder expandir os campos numéricos. Né? Esse capítulo, inclusive, ele acaba falando assim, olha, como a gente agora definiu essa coisa que é número negativo, como é que eu calculo raiz quadrada de menos 64? Né? Então, um novo problema se insere ali, e aí assim, a gente consegue resolver esse problema? Nós vamos desistir ou nós vamos criar um novo campo numérico para resolver esse problema? Né? E aí a coisa continua. Tá? Então, essa é a lógica que o Caraça usa para a construção dos conjuntos numéricos. Né? Ele coloca uma necessidade social, vê o que dá conta para fazer ali, e aí esbarra numa limitação. Aí, para resolver essa limitação, ele cresce um pouquinho mais o conjunto numérico. E aí, vai. Agora, tem uma parte aqui no artigo da ZTTQ, né, que sobre as concepções dos alunos da licenciatura, que me chamou a atenção, que muitas vezes a ênfase, né, na amplificação dos conjuntos numéricos, muitas vezes a ênfase é colocada apenas nas novas possibilidades de operação. Então, no conjunto mais amplo, né, você consegue fazer mais operações do que você conseguia fazer no anterior. E aí, né, nem sempre a gente discute relações entre o conjunto original e o que foi ampliado. Então, por exemplo, essa discussão do 2 e do 3 como número natural, como número racional, a gente nem sempre faz isso. A gente está sempre falando, no conjunto dos números naturais eu não consigo fazer qualquer subtração, mas agora nos relativos eu já consigo. Então, está sempre em cima das limitações das operações. E ele chama a atenção da importância da gente falar também das relações entre os números, das qualidades deles, né? Uma outra questão assim que surge
para a maioria dos alunos, vamos supor, que está começando a estudar matemática, assim, se você apresentar para ele, você parte dos números naturais, aí você entra com os números inteiros, considerando os negativos, é claro. Aí você pergunta para ele, o que é maior, -2 ou -3? Então, requer, assim, uma reconfiguração na forma de pensar, né? Aham. Porque muitos vão dizer que -3 é maior, porque o +3 é maior. Uhum. Porém, é o contrário. E aí toda vez que um campo numérico é criado, ele vai definir como é que é a ordem desse campo numérico, né, para falar exatamente dessa coisa, né, quem que é maior, -3 ou -2, a ordem, as operações e as propriedades das operações. Então, todo campo numérico que a gente constrói, a gente tem que dizer como essas coisas acontecem ali, né? A ordem, as operações e propriedades. Ele fez isso para todo o conjunto numérico, para todos eles. Tudo bem, gente? Tranquilo. Sim. Beleza, então. Eu vou colocar esse arquivo lá no Moodle, tá? Para depois vocês dão uma lidinha com mais cuidado, estudar isso com mais cuidado. E sempre fica a sugestão para... Até vocês conseguiram, né, o livro do Bento Jesus Caraça, né, o PDF dele. Vale a pena ler, estudar esse livro, viu? Bem bacana. Beleza. Tudo bem, então? Podemos ficar por aqui? Podemos. Sim. Então, tá Professora, bom, eu gente. só Oi. queria confirmar uma coisa na última parte do slide, é que, não sei, para mim ficou a impressão de que eram mais e estavam menos. Não uma coisa... Tá, vamos conferir. Aqui? tão relevante, mas... na parte que aparece o -PS, -QR. Aqui. Eu só queria confirmar. Ah, tá errado. Tá errado. Acho que era para ser um Aqui é pouquinho de mais. mais. E aí embaixo também. Só uma observação lá, Adriano. Aqui, aham. Sim, sim. Obrigada, Isso. obrigada. Vou corrigir antes de pular. Obrigada, Kelvin. Errinho básico, né, gente? Acontece, né? Aham. Então tá, gente. Obrigada, viu? Obrigado, professora. Boa noite. Tchauzinho pra Obrigado. vocês. Boa noite. Obrigada, boa Boa noite, noite. colegas. Até mais. Tchau. Boa Tchau. noite.